Pessoal, nós já vamos terminando aqui a nossa matéria de demografia e para isso nós vamos ter que falar sobre migrações. Migrações é um movimento espacial de populações que pode ser duradouro, pode ser bem temporário, pode durar apenas um dia, pode ser confundido também, não pode ser confundido com uma prática de turismo e não pode ser confundido com uma prática de simplesmente um deslocamento diário. Nós temos que pensar em vários tipos de migrações que existem e as distâncias percorridas, por quem, por qual motivo, em qual contexto histórico, qual contexto político, socioeconômico, tal e tal e tal e tal. Dessa vez, nessa aula, nós vamos começar com migrações internacionais, migrações entre países e os vários tipos de migrações que existem entre países, nessa migração que envolve o globo todo. Na próxima aula, nós vamos já entrar na migração do Brasil, falar mais especificamente do contexto brasileiro, e hoje nós vamos falar do contexto geral, beleza? Bora lá. Então vem aí nos slides. Migrações internacionais. As migrações entre os países e continentes têm aumentado muito devido à globalização. A globalização tem facilitado muito a comunicação, as informações, então é muito mais fácil você saber o que você precisa para poder migrar, saber o que existe no local de destino, saber qual meio de transporte como vai usar. Hoje em dia tem muito mais facilidade de se alcançar meios de transporte mais rápidos, estão mais baratos, né? Antes o que era praticável agora já está mais acessível. Isso tem aumentado muito a quantidade de pessoas migrando. Há também no processo de globalização uma remodelagem ali do processo produtivo, das áreas de produção, das áreas de consumo, então isso também tem feito muitas populações migrarem. Tá? E o que vocês estão vendo aí nesse mapa aqui bem em cima de mim? Um fluxograma, uma espécie de mapa com os fluxos das migrações internacionais no final do século XX. Se vocês pararem bem aí, pensando ali nas linhas mais grossas aí, essas setas mais grossas são aquelas que representam o maior fluxo de pessoas. Reparem só quais são os maiores fluxos de pessoas que estão aí demarcados nesse mapa. Principalmente o que sai ali da América e vai para os Estados Unidos, do México para os Estados Unidos, da Europa para os Estados Unidos, ali do Sudeste Asiático também para os Estados Unidos. Quer dizer, muita gente que está indo para os Estados Unidos. Há também uma migração da Índia para o Oriente Médio. Há também uma migração de troca com a Rússia, entre a Europa e com a Ásia. Enfim, há esse fluxo enorme no mundo de pessoas, que é uma característica do século XX. Então isso daí seria mais ou menos o que acontecia, os polos de atração, né, e os polos de repulsa de pessoas estão bem demarcados aí nesse mapa, no contexto histórico do final do século XX, quando o mundo já estava aí passando pela Guerra Fria, quando a hegemonia capitalista também já estava tomando novas formas, e isso daí tem resultados na migração. O que afinal causam as migrações? São esses três tipos aí, esses três fatores que eu coloquei aí, que são os principais. O primeiro deles aí que vem é qualidade de vida. Pessoas que saem do país de origem e vão para outro buscando uma qualidade de vida. Pode-se dizer que há uma busca por um IDH maior. Né? Pessoas que saem de países que não têm ali uma condição de um acesso à saúde, educação e à renda boa e procuram ali um local de IDH maior. Como é o caso ali dos Estados Unidos, onde as pessoas buscam mais oportunidades de emprego, de qualidade de vida, entre outros locais também. Há a busca de emprego. Então não é só necessariamente qualidade de vida, mas buscar emprego. Ter uma valorização maior do trabalho, ou procurar um país onde tem uma economia mais dinâmica. Isso também é um dos fatores. Disso, há um fenômeno que nós vamos falar na próxima aula, que é a chamada fuga de cérebros. A gente vai falar mais a fundo sobre esse tema, mas é a quantidade de pessoas qualificadas que tiveram ali uma qualificação um pouco maior, passaram ali pela universidade, por uma pós-graduação, passaram por uma especialização, com bastante experiência de trabalho, e migram para outro país para poder exercer a profissão lá, procurando ali emprego na área e com a valorização que a pessoa acha que merece.
Isso faz com que muitas pessoas saiam do país com muita qualificação e acaba perdendo, o país de origem acaba perdendo essa mão de obra altamente qualificada. E por fim, coloca aí conflitos e perseguições. Dentro desses conflitos e perseguições, que são guerras civis, perseguição política, religiosa, cultural, entre outras formas de conflito e perseguição que existe no mundo, gera nisso daí, muitas vezes, refugiados, que é um outro tipo de migração. Nós vamos ver que existe inclusive uma diferença aí entre que é refugiado e imigrante. E também tem os apátridas, pessoas que não têm pátria, que nós também vamos falar um pouco mais a fundo sobre isso. E como está colocado aí, gente, refugiado é diferente de imigrante, tá? Essa confusão daí tem que ser esclarecida para evitar equívocos. Falando agora sobre refugiados. A definição são pessoas que se encontram fora do país por causa de algum temor de perseguição. Aí pode ser étnica, religiosa, pela nacionalidade, pela opinião política ou participação em grupos sociais. Pessoas que participam de determinado grupo e por isso serve a algum tipo de perseguição. Ou simplesmente não possa ou não queira voltar para casa. Isso daí é uma definição da Convenção de 51 do Estatuto dos Refugiados pela Acnur, que é um órgão da ONU. Existe uma lei internacional que fala que todo refugiado tem direito a um local seguro. Ou seja, se um refugiado chega a um determinado país, por uma lei internacional, este país é obrigado a abrigá-la. Até o momento que ela preferir. Isso daí é uma lei internacional e ela deve ser cumprida. Por isso que muitas vezes há um jogo ali de palavras, há um jogo de conceitos, de discursos, que muitas vezes para o país não receber aquele refugiado, tenta incorporar ele como um migrante, para poder não recebê-lo, para poder até deportá-lo também. Então, por isso que é muito interessante separar o que é refugiado, o que é migrante. São categorias diferentes de sujeito naquele momento que ele está passando. Em 2015 foram contabilizados 63,5 milhões de refugiados no mundo todo. Segundo a ONU, é uma das piores crises de refugiados do mundo que nós já passamos, né? E essa imagem daí é uma imagem clássica dos navios que saíram dos barcos, né? Das barcas que saíram da África Setentrional e foram em direção à Europa. São pessoas que são refugiados, pode ser também considerado algumas pessoas imigrantes, que estão indo para a Europa procurando qualidade de vida, um local para abrigo. E muitas vezes esse tipo de transporte é muito complicado e acaba levando ali à morte dessas pessoas. E por isso que fala que é uma enorme crise nesse sentido, porque está levando muito o risco dessas pessoas que têm que sair daqueles países, que têm que sair do país de origem, tenta chegar em outro local e acaba não conseguindo. E isso muitas vezes é deixado de lado, faz vista grossa com essa grande crise que nós estamos passando, essa grande crise humanitária. Outro ponto que nós vamos falar também são dos apátridas. Esse termo daí não é tão ainda falado, é um conceito ainda não muito difundido, mas apátrida vem de pessoas que não têm pátria, por isso apátrida. Definição: pessoas que não têm nacionalidade reconhecida por nenhum país. Como assim, né? A pessoa ela não é de nenhum lugar, ela por algumas questões que podem acontecer, ela acaba não tendo nacionalidade nenhuma. Pode ocorrer por discriminação contra minorias. Um país que tem uma discriminação por determinada minoria não reconhece como nascida naquele local. Também pode ter uma falha de reconhecimento em países que se tornam independentes. Então, se havia um país único e ele se torna independente, alguma região desse país se torna independente, as pessoas que nascem nesse outro país podem não ser consideradas nascidas ali. Então, pode criar ali também mais apátridas. Ou também conflito entre lei e entre os países, entre outros motivos mais complexos que podem gerar muitos apátridas. É interessante porque há uma invisibilidade enorme com eles, porque não se sabe, se a pessoa não existe para nenhum país, como é que se sabe onde eles estão, quantos são, por qual motivo são? Então está aí uma questão muito complicada para se tratar dos apátridas, essa invisibilidade. Em 2016, o que se sabe é que 60.800 pessoas apátridas que viviam em 31 países adquiriram nacionalidade. Para vocês terem ideia, o apátrida, por não ter nacionalidade, tem os seus direitos restringidos. Por não ter uma carteira de identidade, ela não é portadora de direitos. Então, ela não pode ter escola, médico, emprego, conta bancária, até comprar uma casa, até se casar a pessoa não pode, porque ela não existe para nenhum país. Vou fazer um parênteses aqui, porque se caso alguém quiser saber mais a fundo sobre qual que é essa causa da apátrida, porque é um assunto aí um pouco novo que está vindo mais em voga agora, procurar um pouco sobre
uma pessoa que tem sido bastante influente nessa área, que tornou-se brasileira recentemente e que eu tenho o prazer de dizer, né, onde dizer que foi a minha aluna num cursinho comunitário aqui do Horizonte, que chama Mahamamo. Mahamamo. Que tem uma campanha para criar leis nos países para reconhecimento dos apátridas. Ela se tornou brasileira recentemente e é muito interessante a história dela. Quem quiser dar uma procurada lá, que a história dela é muito interessante, vai aprender muito, é muito pertinente para a prova também, do Enem, tá certo? Continuando aqui, gente, algo que o Enem já caiu em algumas questões do Enem e é muito importante a gente entender isso. Regionalização das migrações internacionais. Como assim regionalização? A regionalização que nós estamos vendo aqui em cima é do globo dividido com as regiões geoeconômicas. Geoeconômicas é aquele norte rico e o sul pobre. Não estou falando aqui do Equador, aquele tradicional que divide os hemisférios igualmente, o norte e o sul, mas é do Equador geoeconômico, aquele que divide os países ricos, desenvolvidos, e os países pobres, de desenvolvimento ou emergentes, como vocês estão vendo aí nesse mapa e também estão vendo aqui atrás. O que é mais importante de se dizer dessa regionalização é qual que são os movimentos migratórios ao longo dos séculos. A migração norte-norte foi a mais numerosa tradicionalmente. São pessoas que saem de países ricos para países ricos, desenvolvidos. É como nós estávamos vendo ali naquele mapa das migrações do no final do século XX. Por que isso acontecia? Principalmente por maior facilidade diplomática. Então, uma pessoa que nasceu num país desenvolvido tem maior facilidade para entrar em outro país desenvolvido, porque o passaporte consegue, né, evitar ali vistos, essas barreiras diplomáticas que acabam colocando dificuldades ali para o visto, para poder entrar num país. Como é o caso, por exemplo, na Europa, que na maior parte dos países da União Europeia, as pessoas podem passar livremente, inclusive não precisam nem do passaporte, né, Algumas pessoas nascidas na União Europeia não precisam, né, de passaporte para entrar em outros países da União Europeia. E também por serem pessoas que provavelmente vão ter aí mais dinheiro, o câmbio da moeda facilita mais essa entrada. Então, gente, tradicionalmente, né, as migrações do norte-norte foram as mais numerosas. Muitas pessoas pensam assim, pô, mas não é aquela que vem dos países pobres para o norte? Sim, essas daí também chamam muita atenção, porque além de ser também numerosa, são as que mais recebem resistência. Pessoas que saem do sul do mundo em direção ao norte, ou seja, países em desenvolvimento, países pobres, que tentam a vida ali em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa, entre outros, têm maior dificuldade de entrar, por questões de visto, por questões financeiras, por questão de discriminação, etc. É o que mais se chama atenção pelo obstáculo recebido também, pelos obstáculos impostos sobre essas pessoas. Agora, o ponto mais importante para se falar aqui são as migrações sul, as migrações que vão dos países pobres para os outros países pobres, países em desenvolvimento. Essas migrações no século XXI estão proporcionalmente maiores agora, principalmente pelas novas configurações, pela nova ordem mundial que tem se estabelecido. Se antigamente as migrações eram norte-norte, a mais numerosa, e a sul-norte também é a que mais chama atenção, agora são as sul-sul que estão mais numerosas. Repetindo aí para vocês entenderem. Por que isso acontece? O mais interessante disso é porque alguns países do sul do mundo, alguns países, principalmente aqueles emergentes, estão atraindo mão de obra de outros países em desenvolvimento. O próprio Brasil é um polo de atração de mão de obra, visto que tem uma economia se destacando na América, muitas pessoas da África estão se sentindo atraídas pelo mercado de trabalho brasileiro, entre outros países do Sul que estão com a economia emergindo. Isso daí pode ser dito que são verdadeiros oásis do Sul geoeconômico, países que estão sendo agora um polo de atração de imigração, que antes era um local mais de repulsa de pessoas. Tá joia, gente? Muita atenção com isso daqui.
E falando sobre resistência, obstáculos, dificuldades impostas para pessoas migrarem, né, principalmente do sul para o norte, ou até mesmo esses movimentos de migração que acontecem no mundo, com a globalização aumentando, as pessoas estão precisando migrar mais. Algo que nós não podemos deixar de falar que é sobre a xenofobia. Xenofobia é o ódio ao estrangeiro, é um fenômeno, é um processo, um movimento de ódio ao estrangeiro, ao estranho. Inclusive a palavra estrangeiro não está sendo mais utilizada, né? Vamos dizer aí, ódio ao migrante. E o que é xenofobia? É esse processo de injúria sobre o povo da vítima, o migrante que chega, você faz uma injúria contra o povo daquela pessoa que está chegando naquele país, inferiorizar os costumes e tradições daquela pessoa, o preconceito linguístico, que inclusive já foi um tema de redação do Enem, é um tipo de xenofobia. Culpar os imigrantes de atrapalhar a vida no local que hoje mora. Isso daí é um discurso que você ouve muito, né? Ah, depois que os imigrantes chegaram aqui, isso aqui virou uma bagunça, agora não tem mais emprego. Isso é um tipo de xenofobia muito, muito inserido no nosso dia a dia. Comparar o seu local de origem com o da vítima, claro, inferiorizando, né, esse local. Considerar a vítima inferior intelectualmente devido à sua cultura, algo que se faz muito também no Brasil, tá, gente? Isso daí é algo que pode partir de indivíduos, pessoas preconceituosas que têm essa visão sobre o estrangeiro, sobre o imigrante, sobre esse estranho que chega no local de origem, mas também pode se formar através de grupos, indivíduos que formam grupos xenófobos. Por exemplo, essa onda neofascista que cresce muito no mundo, em vários países, em locais que antes não se existia xenofobia, agora está crescendo muito isso daí. E xenofobia, gente, pode levar também à morte, isso daí é um crime, né? Tem que tomar muito cuidado, tem que ficar muito atento daí, porque o Enem tem muito essa pegada aí desses movimentos mais polêmicos que ocorrem no mundo globalizado. Outro ponto que a gente tem que falar também é a xenofobia, quando ela sai dos indivíduos, de grupos, né, desses indivíduos, grupos sociais, e passam a ser política de governo. Enquanto política de governo, que seria governos, né, estados que criam obstáculos burocráticos, financeiros, até físicos, como o próprio muro, né, um tipo de xenofobia. Não cumprir as leis internacionais sobre refugiados. Discriminação por políticas, então criar políticas para separar, discriminar quem é de origem, né, quem é nativo e quem é estrangeiro, quem é migrante. Seleção de imigrantes pela nacionalidade e status social, é o que acontece muito também, né? Muitas pessoas têm preconceito contra o imigrante, mas antes disso ver qual que é a origem dessa pessoa, dependendo de qual for a origem, até gosta da pessoa, quer conversar, mas se for de outros países, né, principalmente países pobres, a pessoa já tem uma resistência. Isso daí são formas xenofóbicas de agir. Tá certo, pessoal? Para terminar aqui essa parte de migrações internacionais, nós vamos falar exatamente sobre agora a xenofobia, nessa questão aqui do Enem de 2016, bem recente. São dois textos, vamos lá. Texto 1. Mais de 50 mil refugiados entraram no território húngaro, apenas no primeiro semestre de 2015. Budapeste lançou os trabalhos preparatórios para a construção de um muro de 4 metros de altura de 175 quilômetros ao longo de sua fronteira com a Sérvia. Informou o ministro húngaro das Relações Exteriores. Aí, entre aspas, uma resposta comum da União Europeia a este desafio da migração é muito demorada. E a Hungria não pode esperar, temos que agir. Gente, 2016 era, né, em 2015 estava passando por aquela onda de refugiados indo para a Europa, então está nesse contexto daqui de entrada de pessoas na Europa provindas da Ásia, da África. Era também um momento que a guerra da Síria estava também passando por momentos mais violentos e mais catastróficos, né? Texto 2. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, que nós já falamos aqui sobre o Estatuto dos Refugiados, né, critica as manifestações de xenofobia adotadas pelo governo da Hungria. O país foi invadido por cartazes nos quais o chefe do executivo instam os migrantes a respeitarem as leis e a não roubarem os empregos dos húngaros. Para a Acnur, a medida é surpreendente, pois a xenofobia costuma ser instigada por pequenos grupos radicais, e não pelo próprio governo do país. É aquilo que a gente está falando. A xenofobia partindo de indivíduos, de grupos,
mas ela passa agora a ser uma política de governo, algo que preocupa muito, né? E aí o enunciado fala: o posicionamento governamental citado nos textos é criticado pela Acnur, por ser considerado um caminho para o quê, gente? A resposta certa é fortalecimento de práticas de descriminalização. Se um governo adota práticas xenofóbicas, isso daí com certeza vai ser fortalecido, mais pessoas podem aderir a esse movimento xenofóbico, isso pode criar aí uma verdadeira guerra contra os imigrantes, pode ser muito assim violento esse processo. Tá joia, pessoal? Gente, isso daí foi alguns pontos aí importantes para migração, para as migrações internacionais. E agora, na próxima aula, a gente vai ver sobre migrações do Brasil. Vários tipos de migração que ocorrem dentro do Brasil. Tá joia? Até mais, gente!